Então estamos aí, pessoal. Boa noite oficialmente a todos. Estamos a mais um episódio do nosso Morecast, o podcast da Moremac, onde cada mês, cada período nós trazemos um convidado, nós fazemos um papo de algo que é muito relevante para o momento, né? E setembro é um mês que se debate muito, né? E hoje eu estava dando uma lida em algumas notícias, algumas coisas, e nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, né? E eu li uma reportagem que disse que 70% da população brasileira, ela sofre com ansiedade. Então, nós estamos falando de cada 10 pessoas, 7 pessoas, ela tem problema com ansiedade. A maioria, cerca de 50%, um pouquinho mais desse número, não precisa de medicamento. Às vezes se dá conta de resolver por conta, vamos dizer assim, né? Mas 3 pessoas de cada 10, mais ou menos, tem como necessidade tomar algum medicamento, cuidar nesse sentido. Então, nós estamos aqui, né, como empresa, levando um pouquinho de conteúdo. E hoje nós temos a grata satisfação de estar aqui com o Rodrigo. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Leandro. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Para mim está tranquilo. Acredito que o pessoal também esteja. Beleza, pessoal. Boa noite. Eu que estou honrado aqui estar com vocês. Já admiro faz tempo a Moremac. Estou muito feliz de estar aqui. Que legal, Rodrigo. Nós gostamos muito de estar levando informação, e esse tipo de informação para a gente é muito relevante. E o Maicon, boa noite também, Maicon. Tudo bem, cara? Boa noite. Seja bem-vindo aí, Rodrigo, ao nosso Morecast. Obrigado por aceitar o convite. O Leandro aí sempre muito solícito e muito bom na apresentação. E hoje eu não estou sozinho aqui, né? Hoje eu tenho uma ilustre companhia aqui no nosso Morecast. Olha, esse Morecast ficou mais especial agora, hein? Que show! Não sei se ela vai entender muito, mas com certeza ela deixou o negócio mais especial, né? Olha só que beleza. Rodrigo, nós sempre temos aqui uma maneira de iniciar, que a maneira é uma maneira bem simples, né? Então, talvez algumas pessoas que estão aqui, algumas pessoas possam te conhecer, a grande maioria eu acredito que não. A Moremac é uma empresa composta aí por 90% do quadro de homens, e nós temos o nosso quadro de funcionário espalhado por várias cidades, né? Então, eu falo de Maringá, mas nós temos aqui pessoas de algumas cidades diferentes que estão ouvindo a gente, né? E aí as pessoas provavelmente não te conhecem, não sabem quem é o Rodrigo. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, contasse pra gente, né, quem é o Rodrigo. E aí você fica bem à vontade, do jeito que você se sentir melhor. Perfeito. Pessoal, então, prazer estar aqui novamente. Meu nome é Rodrigo, sou o marido da Gabi e sou o pai da Lia também. Tenho uma filhinha de 3 anos e meio. E também sou amigo pessoal do Maicon também. Então, a gente já conversou bastante sobre a Moremac, já conversou bastante sobre muitas coisas e é por isso que eu também estou aqui conhecendo já um pouquinho da Moremac também. Já estou bem por dentro. Bom, pessoal, também trabalho hoje... Sempre trabalhei com marketing na minha vida também. Hoje eu trabalho no Grupo Revest, tem várias empresas do grupo, trabalhando com a gestão ali do grupo, como líder de marketing. E também trabalho bastante, né? Tive bastante ministérios dentro da igreja também, né? Então tem um viés mais espiritual nessa conversa que a gente vai fazer hoje, né? Então tive bastante por dentro de muitos ministérios, fui líder né? Hoje sou líder, por exemplo, do ministério de discipulado, né? Então aqui eu sou muito fã assim da parte teológica, também sou muito
apegado a isso, então eu gosto bastante de conversar sobre isso. Então, quando o Michael fez o convite de a gente conversar um pouquinho, né, sobre o Setembro Amarelo, como o Leandro estava introduzindo ali, eu também falei, eu adoro conversar, vamos conversar junto, adoro sobre sempre levar a espiritualidade como um tema também. Então, tô bem feliz de estar aqui. Prazer conhecer todos vocês. Que bacana. A gente sempre depois disponibiliza, tá, Rodrigo, e para toda a equipe, né, através aí do YouTube, das plataformas, né, que as pessoas tenham acesso. Então, nós temos algumas pessoas aqui, mas com certeza depois várias outras vai ouvir um pouco da sua fala. Legal. Rodrigo, e sabe, eu vejo assim, eu gostei muito do que você trouxe, porque se a gente for estudar as questões de doenças psicológicas, né, a questão da depressão, da ansiedade, nós escutamos muito que existe várias maneiras da gente tentar, talvez combater, talvez fazer de alguma maneira para que a gente viva com mais qualidade de vida. Alguns especialistas falam muito sobre atividade física, alguns especialistas falam muito sobre alimentação, sobre o sono. Aí existe a questão dos medicamentos, né? Mas você tocou numa fala que eu acho que talvez, eu não vou dizer que é a mais importante, porque eu acredito que a soma de tudo é muito importante. Com certeza. Mas a questão espiritual, né? A questão, talvez, da gente se conectar com algo mais profundo. Eu gostaria, talvez, como leigo, né? Como uma pessoa que gosta de conhecer, e acredito que a nossa equipe também, como que a questão da espiritualidade, no seu ponto de vista, pode auxiliar uma pessoa que talvez está com a necessidade de um apoio, está com a necessidade de se sentir melhor, de se sentir mais aceito? Existe essa conexão? Isso é uma verdade ou isso é da boca para fora? Como que você enxerga, Rodrigo? Legal, Leandro, boa pergunta. A questão espiritual, ela vem totalmente a favor dessa questão, né? Porque a gente não tem religião, a gente não tem espiritualidade se a gente não tiver comunidade. Não existe isso. Então, o que você comentou, né, de muita gente já fala também de exercícios, fala de alimentação, fala de dormir, tudo isso tem a ver com o seu corpo, sua química, né? Aí tem remédios para também quando você está desregulado, né? E quando a gente vai falar um pouco mais da área emocional e espiritual, a gente, né, focando na área espiritual, a gente não tem como falar de área espiritual sem comunidade. E isso vai muito de encontro, né, muito a favor do que os psicólogos, psiquiatras falam também de como a gente pode tratar isso, através da comunicação com as pessoas, né? E a espiritualidade, né, a religião ali que você faz parte, tem tudo a ver com você estar em comunidade, estar com as pessoas que têm os mesmos princípios ou buscam ter os mesmos princípios e valores que você tem, e pessoas que estão lá para se ajudar, né? Para as pessoas que estão lá para uma dar apoio para outra. Então, trazendo para o lado mais bíblico, né? Deus, ele coloca que a gente tem que ajudar um ao outro, né? Para começar a gerar cura numa pessoa. Ele fala isso, Jesus fala isso também, nos evangelhos também tem, que se o irmão que ajuda o irmão, né, começa a melhorar o processo de cura dele, né, através de confiança, através de conversar, né? Essa questão de falar um com o outro, tem muito isso, né, na parte espiritual, né, de você contar com alguém e poder ser aberto com ela. Eu tenho um amigo meu que conta uma história legal sobre isso, da gente falar, né, porque a gente é homem aqui. Você falou também que a maioria do pessoal da Moremag também é mais homens ali, serve para todos, mas eu, como sou desse pessoal, também entendo que a gente tem uma dificuldade muito grande de falar, né, um para o outro. A gente tem uma dificuldade muito grande de expressar que está passando por alguma situação difícil, algum problema. Tem um amigo meu que tem uma história muito boa, e essa história é real, que falam que na guerra, se não me engano, na guerra do Vietnã, teve pessoas que voltaram, soldados que estavam na guerra lá, né, voltaram para suas casas de avião, e outra parte voltaram de navio. E eles viram que nessa diferença,
eles viram muito mais acentuados traumas e problemas que aconteceram pós-guerra, que isso guerra é uma coisa muito pesada que acontece ali com o homem, e ele volta para uma realidade que dá muito choque. E existe aqueles problemas de alcoolismo, de traumas, de problemas muito grandes ali relacionados. Eles viram que o aumento desses problemas com o pessoal que voltou de avião, né? Eles foram tentar entender o porquê disso, né? E aí eles verificaram que quando os soldados voltavam de navio, eles tinham muito mais tempo para digerir o que estava acontecendo, de conversar com seus companheiros ali, né? De contar os problemas que aconteceram na guerra, chorar um com o outro, né? E assim eles começaram a ver que eles já iam começando um tratamento ali, né? Então, isso mostra pra gente que o falar, o estar em comunidade, estar com pessoas que têm os mesmos valores que vocês, ou mesmo que você não tenha o mesmo valor, mas você busca ter, né? Eu acho que tem tudo a ver com isso, assim, é muito importante, né, para nós, assim. Então, é muito importante essa questão. E também, né, que para quem é cristão, na Bíblia, Jesus, né, ele é bem franco com algumas coisas, né? Então, ele é bem sincero. Ele fala, no mundo que a gente está, a gente vai sofrer. Ele fala, literalmente, no mundo você vai sofrer, mas não se preocupe, porque eu já venci o mundo. Então, ele fala assim, não é que eu vou vencer o mundo, ou que no final de tudo vai dar certo. Não, ele já venceu, né? Mas só que a gente vai passar por problemas, né? Então, a gente tendo essa esperança de algo maior do que a gente está acontecendo aqui no dia a dia, maior que os nossos problemas, maior do que as nossas dificuldades diárias, maior do que aqueles problemas que nem aconteceram ainda, né? A gente tem um Deus, né? A gente acredita num Deus que nos ama, um Deus que está com a gente, com um propósito de estar com a gente, que ama estar com a gente. Então a gente tem aonde se agarrar, né? Então a gente pode estar até pensando, poxa, eu não tenho para onde ir, mas Deus está lá com a gente. Então isso dá muito mais força, você tem fôlego para nadar contra tudo que está acontecendo também. Então pensa um pouco nessa forma mais introdutória, vamos dizer assim. Eu estava esses dias atrás assistindo um podcast, né? E nesse podcast ele falava que provavelmente o futuro e as organizações, aí falando de empresa, né? Ela vai ter um domínio muito grande de mulher no comando. Aí a pessoa que estava dando a entrevista, né? Ele deu alguns motivos. Primeiro, a mulher, ela fala. O homem, ele tem um preconceito de várias coisas e aí ele não fala. A mulher estuda. O homem, ele se acha muitas vezes autossuficiente. Então ele não precisa estudar, né? Então você vê, por exemplo, as faculdades hoje em dia, ela tem a grande maioria sentada ali, mulheres participando, né? Sim. E aí quando você traz o senso de comunidade, me corrige se eu estou entendendo errado. Nós estamos falando de igrejas, nós estamos falando de estar junto com pessoas com um propósito semelhante. Perfeito. Homens têm buscado fé? Homens têm buscado esse caminho também, Rodrigo? Ou ainda existe um distanciamento, um preconceito, ou uma soberba que eu não preciso, não é para mim? Como talvez você que talvez está um pouco mais inserido, como que você enxerga isso? Leandro, a gente já conversou sobre isso, inclusive, dentro da igreja, como um propósito de como fazer as pessoas, os homens, né, se engajarem mais. Hoje tem vários movimentos na igreja que estão acontecendo, né, em cada uma das igrejas, porque isso virou um problema, né? Porque o que acontecia? Muitas vezes os homens vinham para acompanhar suas mulheres. Então a gente via muito isso acontecendo. E igual você falou, Leandro, é uma coisa cultural, né? Então você vê que a gente não gosta de falar, não gosta de participar, não acredita nas coisas, acha que tudo não vai funcionar com a gente, né? A gente tem uma questão também que a gente não quer incomodar, né? A gente poxa, eu não vou falar dos meus problemas porque eu não quero incomodar meu amigo, ou não quero parecer fraco para o meu amigo, mas a gente esquece que todo mundo tem problema.
a gente sempre acha que nós somos os únicos que têm os problemas maiores, né? Parece que até uma competição de problemas, assim, né? Eu tenho problemas assim, assim, assado, não é porque você não viu como que estava ontem, eu aqui, estava problema assim, assim, assado, e fica aquela competição, né? Então, quando a gente tem pessoas, né, que aí sim, eu acredito que uma igreja ali, né, isso aconteceu, né, falando por mim mesmo, sempre tive muitas pessoas que me acolheram na igreja, né, me acolheram de uma forma muito especial, né, para falar assim, você não é o único que tem problema, você não está sozinho, né, e aí a gente tem um Deus que nos ama, né, então a gente tem a gente tem respaldo ali para a gente suportar tudo isso que está acontecendo. Então, a gente tem que entender que a gente não é o único que tem problema e que a gente não está incomodando, como eu falei, né? Na Bíblia, ele fala para você falar os seus problemas um para o outro. Ele fala que você tem que ajudar um outro. Então, essa parte de você estar numa comunidade saudável na igreja, né, com amigos até, né, que eu estou comentando aqui também, faz com que você consiga se expressar mais, né, e falar mais para passar esses problemas e também ter um momento de espiritualidade, que eu acredito que isso é uma das que já às vezes coloca numa gaveta só de domingo, só de sábado, né, e a gente não vive uma espiritualidade diária, né? Então tem livros de devocionais que são tão interessantes, tem oração, né? A oração é uma forma de você fazer não substituir a terapia profissional, claro, que é muito importante, mas é uma terapia que você faz da sua alma. Uma oração é isso, é você falar para Deus tudo que você está sentindo. Às vezes a gente tem muito medo de falar, né, o que a gente sente para Deus, a gente tem muito medo de se expressar ali, ou não sabe o que falar, mas, cara, Deus é como se fosse um pai, ou não, ou é um pai falando a verdade, assim, né, para aqueles que acreditam. Ele é um pai que está lá igual você é com o teu filho. Você acha que teu filho falasse de qualquer jeito, que está passando com um problema, você não ia atender? Ele ia falar, ainda mais eu que sou Deus. Você acha que eu não ia amar vocês do jeito que vocês são, sabendo que a gente é tudo errado, né? Tudo desconfigurado? Então, uma oração, a prática de uma oração, a prática de leitura bíblica, é uma coisa muito bom para você restaurar isso, essa esperança. E também a gente é muito o que a gente consome, né? Então a gente consome muita coisa ruim muitas vezes. A gente consome televisão, só passa coisa ruim ali no momento. Quero ver notícia, só notícia ruim, não é do jeito que a gente queria que tivesse. A gente vai ver, fala com os amigos que são mais pessimistas, daí você fica mais pessimista ainda. E aí você entra e vê uma palavra de Deus, que nem a gente estava falando, que vê esperança numa palavra de Deus, né? Vê que as coisas podem mudar, as coisas não se resumem a tudo isso. Temos ali até falando do pós-vida, né? Depois que tudo acabar ainda, a gente tem o céu. Então, te dá uma esperança, é um fôlego a mais ali, né? Acho que é importante. Que bom. Ô, Marcos. Eu só queria aproveitar aí e pegar um gancho ali do que o Leandro colocou, que nossa empresa ela é a grande maioria de homens, né? E eu já falei aqui em algumas reuniões de gestão, pegando um gancho que o Rodrigo falou, que realmente, por ser homem, a gente acaba tendo um preconceito de falar, né? De se abrir, de realmente procurar ajuda, né? E eu me coloco como exemplo em diversas das nossas reuniões que a gente tem, que eu falo, eu procuro ajuda profissional de psicólogo, eu procuro ajuda espiritual, frequento a igreja, procuro estar em comunidade, não só a comunidade do local onde é feita as orações, mas a comunidade com os amigos, né? O Rodrigo acabou comentando no início aí que ele é meu amigo pessoal. Além de um amigo pessoal, o Rodrigo é a pessoa responsável por me casar. O Rodrigo foi o celebrante da minha cerimônia de casamento. Ele foi o celebrante do meu casamento e assim, é nesses momentos que a gente se apega a algumas pessoas para a gente poder conversar, expor ali o que está passando no dia a dia, que ninguém vai passar nada sozinho, né? A gente é em comunidade, a gente é empresa em comunidade. Era só complementando esse assunto aí mesmo, beleza? Perfeito. Que show. Pessoal, nós estamos aqui agora ao vivo com 16 pessoas, né?
Então, caso alguém queira participar, mandar alguma perguntinha, pode mandar no chat, né? Vai mandando aqui, a gente vai, conforme for dando uma oportunidade, a gente vai compartilhando aqui com o Rodrigo, com o Mike, para a gente ir gerando essa interação. Deixa eu falar uma coisa. Eu fiz um estudo há um tempo atrás e falando assim, né? Eu acho que todos os papéis, eles são muito importantes, né? E eu vejo que na Bíblia, como você colocou, né, Rodrigo, que o homem, ele é o alicerce de um lar, né? E às vezes as coisas acontecem porque o alicerce, muitas vezes, ele está desestruturado. E aí você trouxe algumas dores que são, por exemplo, álcool. Daí eu posso completar com algumas que nós já vivenciamos dentro da empresa, né? Questão de drogas, né? Questão, às vezes, até de questão de caráter mesmo, de fazer coisas indevidas, questão de furto, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, né? E o homem, ele continua sendo o alicerce. Eu acredito que, independente dele ser um alicerce bom ou um alicerce ruim. Só que quando o alicerce, ele se torna ruim, ele, muito provavelmente, ele impacta vidas, né? Ele causa dores, ele causa sentimentos nas pessoas. E eu gostaria, talvez, de entender se isso é uma realidade, se existe, talvez, até alguma questão bíblica que fala, talvez, eu não sei se você também vai ter conhecimento, né, sobre essa questão dessa importância, porque eu volto a dizer, nós temos e nós já tivemos problemas com questão de alcoolismo, com questão de droga, com várias questões que eu imagino que isso não só reflita na vida profissional da pessoa que está no dia a dia do trabalho, mas eu imagino que talvez reflita num casamento, reflita na criação de um filho, reflita em várias outras coisas que vai muito mais além da ponte, né? E eu gostaria, talvez, de entender nesse ponto, né? O que isso realmente é verdade, o quanto que existe esse alicerce. E aí, para as mulheres, né, que fazem parte do nosso time, aqui nós temos algumas, né? E existe salvação? Os homens estão perdidos? Como que é isso? Pô, será que alguma mulher vai falar que temos salvação ou não? Ou se alguém quiser abrir também o microfone para falar, a gente pode falar, por favor. Eu não vou abrir essa enquete não, cara. Eu não vou correr esse risco, não. Mas legal, Leandro. Se você falou coisas muito importantes, né? Com certeza a Bíblia, ela vem para falar para a gente, eles são focados, né, muito na parte da família. A família é uma estrutura, uma base estrutural ali, que durante a Bíblia toda, você vê famílias, histórias de várias famílias acontecendo, e o quanto isso impacta escolhas de um homem, também da mulher, claro, mas como isso impacta na vida de gerações, como isso impacta na vida profissional. E a gente, que eu comentei ali também, parece que a gente tem algumas caixinhas, né? A caixinha da minha vida espiritual, a caixinha da minha vida saúde física, minha caixinha profissional. E quando a gente não tem isso equilibrado, né, a gente tem um grande desequilíbrio num todo, né? E não só com você, como as pessoas que estão à sua volta, igual você comentou. Puxando a parte para a Bíblia, a Bíblia conta de uma história em que uma pessoa, né, um homem foi lá e construiu uma casa na areia e o outro homem construiu a sua casa numa rocha, né? E o que acontece, né? Quando você tem uma casa construída na areia e vem uma tempestade, ali a sua casa vai embora, né? E quando você tem uma casa construída na rocha, você tem uma casa firme, né? Então pode aparecer vendaval, pode parecer temporal, que as coisas, ela pode continuar forte,
né? Ela continua forte ali porque ela tem uma boa base, uma boa estrutura. E aí a Bíblia vai trazer Jesus como essa base, né? Esse alicerce que você comentou, o maior de todos é Jesus. Então o nosso alicerce, né, de uma família uma casa baseada em Jesus, tem força para passar por essas tempestades que a gente passa na nossa vida. Porque, igual eu falei, Jesus falou, vai passar por tempestade, vai passar por coisa ruim. O mundo é ruim, mas tem coisa melhor, tem beleza no mundo. Se a gente tiver força ali com Jesus, com Deus, a gente consegue passar por tudo isso, né? Porque a gente tem essa base. Então, você falou dessa base ali, eu lembrei dessa história que Jesus conta aí pra gente. Muito bom mesmo. Michael, você gostaria de acrescentar alguma coisa aqui? Eu consegui acalmar aqui o Crenca em miniatura. Mas é isso, o Leandro colocou que no início ali que a gente pode ser o alicerce tanto quanto bom, tanto ruim, né? E realmente, né, a nossa empresa aqui como exemplo, a gente veio de uma empresa familiar. Hoje a gente tem bastante profissionais que não são da família, mas dentro da empresa a gente acaba vivendo em comunidade e em família, né? E para a empresa chegar nessa estrutura que a gente viu hoje, a gente veio de uma família que foi equilibrada dos bons costumes, né? O Onésio sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, muito batalhadora, que sempre preveu e falou assim, eu vou construir as minhas coisas na rocha. Ele fala assim, se você constrói uma casa fora do esquadro, você não cobre essa casa, né? Então, assim, isso quando você é o alicerce da tua casa e você tem valores que eles são bons, eles são com crenças cristãs e que são com crenças boas, o resultado que, por mais que você tenha um mundo que é ruim, porque realmente o mundo é ruim e é muito difícil, se você é o alicerce dessa tua família, dessa tua empresa, dessa tua rede de apoio, muito provável que essa tua rede vão ter frutos bons, né? Então, ao contrário também é real. Se você é uma pessoa que busca a bebedeira, não que você está perdido, né? Todo mundo tem salvação, né? Na nossa religião, aqui na minha religião, a gente basta crer para ter salvação, né? Quem crê na vida eterna vai ter salvação. Isso é falado por Jesus, né? Quem crê em mim viverá. Então, não que você seja ruim, que você não tem salvação, mas é aquilo que você... Vamos trazer para o nosso dia a dia, né? Aquilo que você planta, você colhe. Então, quem planta tempestade, colhe tempestade. Então, era para agregar aí com o que a gente vem conversando. Muito bom. Que legal. Nós sempre tentamos, Rodrigo, fazer uma conversa direto ao ponto, né? Onde nós trazemos, talvez... lógico que a gente não vai conseguir resolver o problema das pessoas com uma conversa, mas talvez a gente consiga plantar uma semente, através dessa semente a gente consegue transbordar em grandes frutos. Nós estamos chegando na reta final, nós sempre fazemos um bate-papo aí que vai girando em torno aí de uns 30 minutos, e eu gostaria que, se você pudesse deixar para a gente, talvez alguma dica, algum conselho, algum caminho, alguma forma que você consegue enxergar para deixar a vida das pessoas um pouco mais leve, um pouco melhor, né? Eu acredito muito que a prosperidade ela tem a ver com equilíbrio e qualidade de vida e não com dinheiro, né? Perfeito. E eu gostaria que, se você pudesse trazer para a gente, né? Qual é a dica, qual é o conselho, o que o Rodrigo deixa para a gente aqui nessa noite? Perfeito. Alguns pontos que a gente falou aqui que é bom a gente pincelar como conselhos para levar para a vida, né? A gente tem muitos âmbitos que a gente tem que se equilibrar. Então, no âmbito emocional, no âmbito da sua mente, mental, né? Fale com alguém, tem alguém de confiança, né? Expõe para essa pessoa de confiança quem você é, quais são os seus medos, quais são os seus problemas.
Pode ser por um profissional, pode ser um amigo, pode ser família, uma igreja, que a gente estava comentando, uma igreja que seja uma igreja boa, que você conheça, ou alguém indicou, né? Então são caminhos para você ter um refúgio espiritual, ter um refúgio mental ali. Lembrar que a gente falou que a vida é difícil, mas dá para a gente viver, dá para a gente dar a volta por cima, não está tudo acabado, sabe? Então, existe forma de sair do fundo do poço. Se você chegou no fundo do poço, você não quer dizer que você precisa continuar lá. Daqui para frente é só subida. Pode ser longe, mas é subida. Começa cada dia de uma vez, né? Que a gente comentou também, cuidado com bebida, exagero, drogas, faz exercício, come bem, isso tudo já regula o teu nível ali, tanto de estresse, de ansiedade, tudo isso você está trabalhando corpo, mente, alma, né? Faça uma oração, lembra que Jesus te ama, lembra que ele já venceu tudo isso. E, para finalizar, né, um exercício, né, a gente estava lendo um livro que eu vou até indicar para vocês, para o Mike, para vocês da Money Mike. A gente fez no grupo Reveste, a gente fez uma roda de leitura. Então, toda semana a gente chegava um pouquinho antes e fazia a leitura de um livro, né? A gente vinha com a leitura já e debatia esse livro. E esse livro chamava #Um Dia Sem Reclamar, né? E falavam tanto que era importante para a nossa vida, saudável, quanto era tanto saudável a gente parar com essa parte de reclamar e começar a analisar coisas boas. Então, fazer exercícios, isso é treinável, isso que é legal, né? Não é uma coisa que é só reclamar é ruim, não. Você pode começar a mudar uma chavinha dentro da sua vida. Você fala assim, até hoje a gente falou, #Um Dia Sem Reclamar, hein? Vamos reclamar não, vamos fazer, vamos ver a parte boa, que é você começar a ver as partes boas da vida. Então, surgiram vários exemplos, né? Então, o que eu penso assim? Pega uma folha em branco, risca no meio e coloca assim, quais são todos os meus problemas e o que eu tenho que fazer para solucionar. Descarrega lá dentro. Tem problema que não tem solução? Você risca, porque você não precisa ficar pensando nele, já que não tem solução. Se tem solução, coloca lá para você ficar tranquilo e fala assim, beleza, tudo isso que eu tenho de problema aqui eu posso solucionar, né? Mesmo sendo difícil ou não. E do outro lado, coloca agradecimento. Agradecimento, você vai ver o quanto que você é abençoado. Muitas vezes, muita gente falando isso lá nas reuniões que a gente fez, muita gente expressava, poxa, reclamei um monte que bateram no meu carro, mas, nossa, nunca tinha agradecido por ter um carro. Nunca tinha agradecido por ter essa possibilidade de vir para cá todo dia de carro. Bateu, fiquei mal, fiquei bravo, fiquei pé da vida, mas nunca tinha agradecido isso. Uma outra pessoa já foi mais forte ainda, falou assim, que ela um dia reclamava muito do filho dela para um amigo dele, e o amigo dele não tinha condições de ter filho, falou assim, agradeça a Deus porque você reclama toda vez que seu filho chora à noite. Porque você tem o seu filho. Quer dizer que ele está chorando, ele está te chamando ainda, né? Então, agradeça a Deus. Quando a gente começa a mudar isso, essa visão de, em vez de reclamar, quero ver o porquê que eu estou reclamando, né? Tantas vezes a gente reclama por coisas que a gente pediu para Deus. A gente reclama do trabalho, mas a gente tinha pedido em oração o trabalho. A gente reclama da esposa, mas a gente tinha pedido uma esposa em oração, né? Então, são essas coisas, esses exercícios que eu deixo como, talvez, uma dica aí para a gente sempre lembrar disso, né? Você está reclamando, você está mal, tenta ver pelo lado bom, as coisas também podem ser boas. Tem bondade nesse mundo, por mais que a gente tenha falado que é um mundo difícil, mas tem bondade, tem coisas boas, e a gente tem que ser essas coisas boas para as pessoas também. Às vezes as coisas estão tão difíceis que a gratidão eu sempre falo que é um tesouro, né? Essa dica aí, para mim, já valeu ouro, já. Não sei para todos aqui, mas para mim já valeu ouro. Marco, você quer colocar mais alguma coisa aqui? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa aqui também? Não, eu só queria, já finalizando, agradecer aí a presença de todo mundo, né? Do que a gente já está além do horário de expediente, em especial aí pelo Leandro, por toda a organização, e para o Rodrigo aí, por ter tirado aí um tempo, que a gente sabe que ter pequenos, né? Muitos aqui têm pequenos e a gente tem horários e rotinas a cumprir, mas tirar um momento assim para a gente poder conversar, né? E sair um pouco da nossa rotina, eu acho que é legal porque
um pouquinho muda as pessoas que estão ouvindo aqui, que vão ouvir, né? Alguma coisa que a pessoa consegue coletar e levar pro dia dela de amanhã, seja uma conversa, seja parte de ser grato, né? Vou anotar ali o que é problema e o que é gratidão. Então, realmente, é agradecer a presença de todo mundo aí, em especial o Rodrigo e o Leandro, né? E a Moremac não para. Bora. Eu agradeço, gente. Falando em agradecer, vamos usar, né? Vamos usar. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer a todos que passaram aqui, a nossa diretoria que está em peso aqui hoje assistindo a gente, né? Ao pessoal, né? Nós temos aqui, assim, posso não falar às vezes alguma cidade, mas eu vi o pessoal aqui de Narandiba, eu vi o pessoal de Quatá, eu vi o pessoal de Lençóis, né? E o pessoal de Maringá, tá? Então, foram as cidades que eu vi aqui. Pode ser que passou alguma outra aqui e eu acabei não vendo. Rodrigo, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite também. Espero que tenha contribuído um pouquinho ali para uma reflexão, quem sabe alguma palavrinha que fez vocês refletirem, porque para mim refleto isso todo dia também. É muito bom. Que show. Pessoal, então estamos encerrando o nosso Moricast, o podcast da Moremac. E lembrando que você pode ser meu próximo convidado. Valeu, galera. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, tchau.